aqui na Causa Operária TV. Hoje nós estamos fazendo o programa de número 138 e vamos aí comentar, além de notícias, temas históricos, apresentar a nossa revista de número 15, revista do coletivo João Cândido. Vamos fazer aí um debate em torno do lançamento dessa revista, mas também em torno da importância de uma imprensa negra revolucionária. Então, continua aí ligadinho na nossa TV, já aproveita, compartilha o link, compartilha o programa, divulgue nas suas redes sociais, manda aí para os seus companheiros, principalmente os companheiros negros, para que eles possam conhecer, além da Ciel TV, conhecer o Tição, esse programa que leva as pautas do coletivo de negros do PCO, o coletivo João Cândido. Contribua também com a nossa imprensa. Você pode contribuir com o Superchat, com o Super Sticker, tornando-se um membro. Essas contribuições são importantíssimas para manter a nossa imprensa, que é independente, operária, construída pelos militantes do Partido da Causa Operária. Bem, boa noite, Eric, nos ouve? Agora sim, Aê. nosso grande karma aqui da internet, da tecnologia, né? Sempre perseguindo aí a imprensa operária revolucionária. É isso aí, vamos lá. Boa noite aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Vamos aí para mais um destaque a imprensa operária e a imprensa para o movimento negro, né? Bem, e Eric, antes de eu passar para você iniciar aí a nossa pauta, colocar um pouco em discussão o que está acontecendo em relação ao movimento pelo Fora Bolsonaro. Nós aqui do coletivo estivemos junto com o partido na campanha pelo Fora Bolsonaro, nos atos, e claro, né, como a luta aí encontra aí vários obstáculos. E agora, aqui em São Paulo, notícia de hoje, o nosso governador Dória, que um setor aí da esquerda insiste em acreditar que ele é um cara democrático, ele proibiu a realização de um ato pelo Fora Bolsonaro no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro já estava marcado há muito tempo como uma data para a gente continuar mobilização aí pelo Fora Bolsonaro. Perdemos a Avenida Paulista, o Dória deu a Avenida Paulista para os bolsonaristas fazer a manifestação em favor a Bolsonaro, pedindo aí golpe, impondo a pauta fascista do governo bolsonarista. E o Dória favoreceu que eles fizessem essa manifestação aqui em São Paulo. Mas nós do movimento reivindicamos aí fazer em outro espaço para mostrar também que tem um movimento pelo Fora Bolsonaro, a população é pelo Fora Bolsonaro. E foi votado aí fazer o ato no Vale do Anhangabaú. E aí o Dória proibiu que no mesmo dia a esquerda, a oposição saísse às ruas. Proibiu, inclusive, que fizessem atos de oposição em qualquer lugar do estado de São Paulo. E o movimento se reuniu hoje e manteve a data, manteve o local. Então, nós também, né, na verdade, nós nos colocamos aí, a princípio, contra essa determinação do Dória, colocamos aí que temos que sim fazer o ato no dia 7, e nós faremos, convocaremos. É preciso aí lutar pelo Fora Bolsonaro e não deixar que eles sejam os protagonistas dos atos no dia 7 de setembro. E também lembrando, né, uma coisa que é importante destacar, dia 12 de setembro, o MBL marcou um ato pelo Fora Bolsonaro. E o Dória, com essa proibição, quer impulsionar o ato do MBL, que a gente sabe que é o ato em favor da candidatura dele. Que, como tem aí como slogan do ato, né? Fora Bolsonaro, nem Lula. Que, na verdade, é a terceira via que tem se desenhado para ser o Dória. Então, mesmo com essa proibição, é importante que a gente lute para fazer esse ato no dia 7, convocar principalmente os trabalhadores, os estudantes, convocar a população,
Porque a gente sabe, nós estamos vivendo aí dia a dia nesse país, sabe que a população é fora Bolsonaro. Então, a gente precisa estar nas ruas para mostrar, para impedir que a direita domine aí as ruas e se a gente fizer isso, se a gente capitular diante disso, vai saber o que esse Bolsonaro vai fazer com essa demonstração de força, né, nas ruas, se só ele aparecer nas ruas. Então, para os companheiros aí que estão acompanhando, ficaram confusos, tem a nota oficial do partido orientando, né, sobre o 7 de setembro, mas saibam que nós estamos com o ato marcado e iremos para as ruas nesse 7 de setembro. Eric. É mais um crime da direita golpista, né? Que a gente coloca aí, que é o Bolsodória, né? E de diferença pro Bolsonaro, o Dória não tem nenhuma, né? E aí tá mais um exemplo, tá claro, tá nítido, né? A gente vem reiterando isso aí desde a eleição de 2018, onde ele fez campanha aberta com o Bolsonaro, e agora que ele quer se colocar como a terceira via aí, né? Diante da candidatura do Lula e do Bolsonaro, ele quer se apresentar como democrático, né? E pior, né? Pior para a gente aqui, que tem setores da esquerda sabotando os atos, né? Buscando a frente ampla com essa corja, né? Essa corja do PSDB, e que a maior expressão é o próprio Dória, né? E aí está aí mais um crime dele, né? Caçando um direito democrático da população dos trabalhadores, que é o direito de se expressar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro que tudo bem que a gente não vive numa democracia, a gente vive numa democracia de fachada, né? Mas aí a gente passar de uma democracia de fachada para uma ditadura já, você cercear o direito à livre manifestação nas ruas, né? É a mesma coisa de você não ter direito de manifestação. Falar que você não pode ir para as ruas, não pode ir naquela rua em X, Y, local ou horário, né? É um atentado a um direito fundamental, um direito básico democrático, que a gente não pode atentar. Qualquer pessoa, qualquer trabalhador não deve aceitar nenhuma medida de imposição contra ao direito às liberdades democráticas, né? E principalmente a gente está vivendo esse momento das manifestações contra o governo Bolsonaro. Não dá nem para dizer, lógico, o Bolsonaro está preparando aí essa tentativa de pressionar, né, os setores da direita que estão atacando ele, o STF, né, o Congresso, a próprio PSDB, a Globo, né, e ele tá chamando esse ato dia 7. Agora, importante mesmo, fundamental, estão sendo os atos da campanha Fora Bolsonaro, né, que já levaram centenas, né, de milhares de pessoas para a rua aí em 5, 6 atos, né, e realmente estão, vamos dizer assim, abrindo toda uma nova situação para a derrubada desse governo genocida, né, semifascista do Bolsonaro. E a gente não pode brincar com isso, né? Então, está aí o chamado, como a Isa falou, o partido esclareceu toda essa situação em uma nota, pedimos todos os companheiros para compartilhar, dar o amplo conhecimento. Felizmente, os companheiros aí dos outros partidos e organizações da frente fora Bolsonaro não capitularam e não aceitaram, né, e já responderam que vai ter o ato sim, é isso aí. Vamos para a rua e vamos agora com mais intensidade, né? Pessoal de São Paulo, todo mundo aí se juntar, quem estava em qualquer dúvida, né, não tenha dúvida, tá claro aí o ataque, a tentativa de supressão de direitos democráticos, tipo de ditadura, né? E os companheiros de outras cidades, como aqui eu estou em Salvador, outras capitais, outras cidades, vamos ainda mais, com ainda mais força para as ruas. Não devemos aceitar esse tipo de ataque, né? Se a gente deixar, como certos cretinos aí da Frente Ampla, como Marcelo Freixo falou, que a gente não tinha que ir para a rua no 7 de setembro, se a gente deixar, o rolo compressor da ditadura passa por a gente. Seja do Bolsonaro, ou seja do Dória e da direita aí, dita democrática, né? É o que eles querem calar os trabalhadores, né?
Exato. É bem importante isso que você destacou, Eric, porque é uma medida totalmente antidemocrática, autoritária. Como assim? A gente não pode se manifestar. Ele alegou aí que não poderia ter manifestações opostas, né, de interesses opostos no mesmo dia. Aí vejam só, primeiro que esse negócio de a direita ter ficado com a avenida, ela já veio aí de um acordo falando que não poderiam ter manifestações opostas no mesmo local. Aí agora eles apresentam que não poderiam ter manifestações opostas no mesmo dia. Daqui a pouco, assim, não pode ter na mesma semana, não pode ter no mesmo mês. Na verdade, aos poucos, eles vão limitando aí o poder, limitando o que a população pode fazer. Você não, em relação por lei, em relação às manifestações, você precisaria só avisar as autoridades, não pedir autorização. Agora você vê, você tem que avisar, tem que esperar. Na verdade, você tem que pedir permissão para onde você vai fazer essa manifestação, tem que pedir permissão se pode ser no mesmo dia. Na verdade, não trata-se de um regime democrático, né? E se a gente não reagir agora, reagir com toda a força, ampliar a convocação, isso daí vai piorando e vai chegar de fato um momento que a gente não vai poder se manifestar. A gente vai ter que aguentar quieto aí todos os ataques que os governos fazem contra a população e a gente não vai poder fazer nada, né? Então, acho que isso daí reforça a necessidade de a esquerda, o movimento Fora Bolsonaro, os partidos, a CUT, o PT, levar aí a população para as ruas, levar ônibus dos bairros, organizar caravanas para mostrar a verdadeira força da esquerda e impedir que o regime se feche, né? E para quem acredita que o Dória seria aí contrário às medidas que o Bolsonaro faz ou faria, né? Veja só, ele mesmo está proibindo aí um direito básico da população, que é a livre manifestação. Complicado, né? Bem, mas Eric, volta aí para você iniciar a nossa pauta histórica. A gente apresenta aqui toda quinta-feira no Tição. Eu acho que tem até a ver com o que a gente direito democrático, mas também tem a ver com o movimento identitário, né? Acho que dá para falar mais à frente. Hoje, 26 de agosto, né? A gente tem uma data aqui que a gente destacou, que é a data de independência da Libéria, né? Em 26 de agosto de 1847 foi declarada aí a independência, né, da Libéria e foi considerada uma república, né? Foi publicada a sua primeira constituição. Tem aí algumas imagens, eu vou explicar essas imagens aí. E a Libéria foi o primeiro país da África, né, do continente africano, a ser independente, né, entre aspas. Ele tem esse nome, né, justamente para a gente que fala português, né, de origem latina, fácil, né, Libéria, que vem de liberdade, né, tá aí mais ou menos um mapa mostrando onde é que está localizada a Libéria aí no continente africano, ainda às margens do Oceano Atlântico, faz fronteira aí com Serra Leoa e Costa do Marfim, né? A Libéria foi um país que foi criado sobre, vamos dizer assim, sobre um movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, um movimento que era para levar os negros libertos, né, dos Estados Unidos, que foram alforriados, de volta para a África, né? Um movimento que surgiu aí na segunda década do século XIX, né, 1817, 1820, mais ou menos, e em 1821 acabaram que eles adquiriram as primeiras terras, né? Esse movimento chegou a formar era um movimento formal, né? Chegou a formar a Sociedade Americana da Colonização, né? Como é o nome aqui, American Colonization Society, né? Que, na verdade, em inglês, na verdade, o nome completo até fica claramente racista, né? Que em inglês é American Society for Colonizing the Free People of Color of the United States, povo de cor, né, dos Estados Unidos.
e que era uma organização que visava fazer isso, né? Criar uma terra na África com claras influências americanas, inclusive religiosas, né, da religião protestante dos Estados Unidos, e levar os negros de volta para a África, porque, segundo um dos argumentos, né, talvez o argumento principal, é que eles nunca se adaptariam, né, estariam plenamente integrados à sociedade americana. É uma tese, eu diria, reacionária, né, completamente reacionária, que, inclusive, levou muitos negros a defenderem, né, essa tese, e finalmente eles acabaram comprando terras, né, nessa região, e depois com acordos políticos e com, inclusive, grande colaboração política da burguesia dos Estados Unidos, formalizaram acordos que estabeleceu aí no final do século XIX, começo do século XX, as fronteiras atuais da Libéria. E desde então, o fato é que, assim, mesmo declarada a independência, né, em 26 de agosto de 1847, com Constituição, inclusive a Constituição que formou, né, a República da Libéria, em 1847, é praticamente uma cópia da Constituição norte-americana, virou basicamente uma colônia, né, dos Estados Unidos, com forte influência até hoje, né? A gente viu aí a bandeira do país totalmente influenciada pelos Estados Unidos, desde a fundação do país, né? Os brasões, todos os símbolos do país, inclusive tem até Capitólio, né? A sede do governo é num Capitólio também, Estados Unidos, e funciona, para resumindo a história, né? Daí a semelhança, né? Acima a bandeira dos Estados Unidos e abaixo a bandeira da Libéria. Tem o que falar, né? Então, até hoje, a influência dos Estados Unidos é muito grande, né? A língua dominante é o inglês, né? Apesar de ter mais de 30 idiomas, né? Daí uma imagem das ruas, parece até uma imagem das ruas brasileira, né? Que é comum na África, né? E detalhe, essa colonização, logicamente, expulsou muitos povos, né? Que estavam, mais de 30 povos diferentes que, historicamente, habitavam o local, né? Mas, com o poder aí do imperialismo norte-americano, eles foram suprimidos, né? E o fato é que a Libéria hoje é o único país da África que não foi colonizado por um país europeu, né? Mas sim pelos Estados Unidos. E um detalhe, né? Hoje, atualmente, a Libéria é presidida, né? Desde lá, né? Estabeleceu o presidencialismo e hoje ela é presidida pelo ex-jogador de futebol, futebol convencional, futebol americano, né? Futebol convencional, né? Futebol de verdade, Jorge Weah, né? Ele jogou aí na Itália, jogou na França. Eu lembro dele, por exemplo, eu lembro criança dele no Milan, e ele chegou a ser considerado o melhor jogador do mundo, né, em 95, bola de ouro da FIFA aí, em 1995, o único jogador africano a conseguir esse título. E há, inclusive, a informação de que ele sempre morou, né, principalmente depois da carreira, nos Estados Unidos. Os filhos dele também moram nos Estados Unidos, né, e ele chegou ao país agora, vamos dizer assim, definitivamente para entrar na política, tudo mais, foi eleito agora em 2017 e se tornou aí presidente da Libéria, né? E só para relacionar, né, com o que a gente vai falar mais à frente, essa questão, né, tem até grupos no Brasil, identitários aí nos Estados Unidos também apareceu ano passado, que defendem, né, um país só de negros, né, para resolver a questão do povo negro no mundo, né, como se isso resolvesse, né. Então, assim, a gente tem o exemplo da Libéria, né, que foi um estado que fez. Só um último detalhe. Essa política de querer levar os negros, né, os escravos de volta, isso também existiu no Brasil, né. Aqui em Salvador, por exemplo,
Foi muito cogitado isso na época, no século XIX, que era cobrado, inclusive, imposto dos negros que não eram nascidos no Brasil, né? Durante toda a luta pelo fim da escravidão, né? Que os negros travaram, então foi dificultando, né? A dominação, a questão pelos senhores, até que eles chegaram a esse ponto, chegaram a cogitar né, os negros que não fossem brasileiros, né, que não tivessem nascido aqui, mandar de volta, né? Você vê que, e aí até hoje existem, né, movimento aí dentro do identitarismo que pensa, né, em construir um país só de negros para, de repente, resolver a situação, que a gente já sabe que não vai resolver, né? Então é isso, nosso ponto de história hoje. Exato, Eric. Eu acho que é importante, né, discutir essa questão aí do identitarismo, de país só de negro, porque, de fato, se você tem agora nós estamos vivendo um regime aí, uma situação do imperialismo, né? Imperialismo norte-americano, os países envolvidos, eles estão oprimindo todos os outros países que não são desenvolvidos, os países que a gente diz, né, de capitalismo atrasado. Então, imagina, você faz só um país de negro, mas não leva adiante uma luta pelo socialismo, contra o imperialismo, vai ser só mais um país aí para o imperialismo explorar, mais um povo para o imperialismo explorar. E também é um pouco na situação que a gente está, né, que misturou tudo, aqui no Brasil mesmo. O Brasil é um país de muitas raças. Se você. Os negros que nasceram aqui são brasileiros, como que vai voltar para a África? É o povo daqui. Isso é o Brasil, é formado por negros, por índios, por portugueses, alemães. Não tem como você separar aí as raças para resolver o problema. Na verdade, você tem fazer o que a gente tem discutido, né, muito agora dentro do partido, até a questão aí que a gente tem visto um ataque intenso, né, contra a história do Brasil, contra o Brasil. E o Brasil não faz sentido, né? Porque o Brasil é essa mistura de gente, essa história mesmo muito complicada, escravidão, genocídio, mas é o Brasil, né? Não tem como resolver isso apagando a história, nem separando os povos, né? Separando os índios, negros, os japoneses. Você vê, além de ser uma teoria reacionária, não é uma teoria viável também, né? A gente tem que pensar que a política ela tem que ser uma política consequente, né? Qual que seria o resultado disso? E, na verdade, daria para fazer isso, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Eric. Ah, não, de jeito nenhum, né? Foi só por isso a África está cheia de país negro, pobre, explorado pelo imperialismo europeu e norte-americano principalmente, né? Aquele grupo negro armado dos Estados Unidos que apareceu ano passado, NFAC, eu acho, reivindicou isso, né? Entre outras coisas. A possibilidade de direito de ter um território só deles, né? Tipo uma fragmentação dos Estados Unidos, um pedaço dos Estados Unidos. Não resolve, né? É somente a revolução proletária dos trabalhadores que realmente vai acabar com a opressão da burguesia, né? Da classe opressora, né? E é isso. Acho que dá para comentar aí dentro dos outros temas, né? Exemplificar o que a gente está vivendo hoje. Exato. Bem, então vamos já partindo para o nosso tema principal, questão aí do lançamento da nossa próxima edição da revista do Coletivo João Cândido. Vamos lançar a edição número 15, após o lançamento da edição número 14, que levou como tema Fim da Polícia. Nós, com a edição número 15, a gente colocou aí a questão da necessidade, né, da imprensa revolucionária nas favelas e nos bairros operários. Com essa revista, a gente tanto trouxe, né, uma discussão para o coletivo, como tem
como objetivo aí fazer uma discussão para o que fazer, né, com a nossa imprensa, para quem ela precisa prestar um serviço e quem precisa participar dela. Claro que nosso coletivo, a revista é escrita pelos militantes do coletivo, é uma revista popular, mas dá para ela ser ainda mais popular, estar aí de fato nos bairros operários, nas comunidades, e construir uma imprensa que, de fato, oriente, né, informe a população. Na reunião do coletivo no último sábado, nós nos reunimos todo sábado, às 16 horas, teve uma companheira que comentou, né, que o movimento negro, hoje em dia, ele está muito acadêmico. A gente vê aí que o que tem tido destaque no movimento negro são pessoas que são doutores, acadêmicos, né, universitários, e eles apresentam aí um material também muitas vezes difícil para a população, para a ampla população entender. De fato, eu mesmo, quando fui ler, iniciei, né, o estudo desses temas, quando conheci, eu li, por exemplo, Que é Lugar de Fala da Djamila. Eu pensei, nossa, será que eu sou muito boa? Porque eu não entendia. Ele era uma linguagem muito acadêmica mesmo, cita muita gente, não sei o que. Aí você até pensa, nossa, será que eu tenho que ler tudo isso para eu conseguir entender o que essa pessoa está querendo falar? Mas a verdade é porque na academia você tem isso, né? Inventam aí muitas palavras, usam umas palavras muito rebuscadas, para que, na verdade, assim, se você quer lutar mesmo contra o racismo, se você quer um movimento de massa, se você quer incluir a população que de fato sofre com o racismo, o povo negro, o pobre, como que você vai fazer isso com um material que é difícil para a pessoa entender? Que de fato não faz uma propaganda da luta que o negro precisa fazer. E a gente discutiu isso, né? E a nossa imprensa tem o objetivo contrário, nesse sentido de ser algo acadêmico. É claro que tem teoria marxista, mas quem conhece o marxismo, o verdadeiro marxismo, sabe que é fácil você entender. É objetivo, né? A escrita marxista. Então, o objetivo da nossa imprensa que ele seja o mais popular possível. Claro que com muita qualidade, cultura, história, de fato aí tenha presente, né, os grandes escritores negros, que nós temos, né, muitos escritores negros muito bons, que não precisaram escrever de forma acadêmica nem nada disso para ser o que eles são, né? Grandes aí escritores, grandes mestres. Então, o objetivo é ser popular e também estar nos bairros para que essa população participe da nossa imprensa. Tanto que a pauta dessa revista foi discutida no coletivo, com os membros do coletivo, e a gente faz aí um amplo convite para que mais pessoas participem, para que, de fato, seja construída por várias pessoas, moradores das favelas, trabalhadores, juventude negra, está aí convidada para se juntar conosco e fazer aí, ampliar essa imprensa. A revista será mensal, né? Mas a partir do desenvolvimento da nossa imprensa, a gente pode lançar folhetim semanal e, quem sabe, um dia chegar ao nível do jornal Causa Operária, que tem edições semanais. E juntando, né, agrupando aí mais pessoas, com certeza a gente poderá fazer isso. E uma coisa que é importante da imprensa, que é até uma tradição bolchevique, né, que ela ajuda, né, a organizar o movimento. Então, se você tem ali uma revista, você tem um jornal, é importante para você divulgar as suas reivindicações, fazer propaganda do que você defende, explicar para a população o que você defende. E em torno disso, né, como as pessoas vão se agrupando, então você vai organizando o movimento. Então, de fato, fazer a imprensa auxilia aí que o movimento seja verdadeiro, né, que seja ativo, que as pessoas estão ali em torno da construção dessa imprensa, estão ali para divulgar, né, para você ir fazer trabalho de venda, de distribuição do material, você precisa agrupar mais pessoas. Então, a partir disso, você cria um movimento verdadeiro, não artificial, que
a gente vê hoje em dia, né? Tem todo aí esse pessoal que lança livro, aí faz toda uma divulgação, mas é um negócio muito individualista, né? Que a pessoa lançou o livro, vendeu não sei quantos livros, é a mais vendida, mas é só a pessoa, né? E muitas vezes consegue fazer isso porque tem um financiamento. Agora, a imprensa popular, né? Ela consegue existir quando há de fato um movimento por trás daquilo, várias pessoas de verdade fazendo aquilo, e é isso que é importante para o povo negro, né? Porque o povo negro, muita gente, né? Não adianta só um lá ficar falando, representando esse povo, que na verdade isso a gente vê, não tem mudado muito a situação da população negra, né? Só um movimento verdadeiro, com um movimento de massa, né? Amplo, popular, que pode colocar aí adiante a luta pelas suas reivindicações e, de fato, trazer resultados para a vida da população. Passo para você, Eric. De fato, a gente tem essa mania, né, pequena burguesa, de tornar um negócio difícil, né? Na verdade, quem conhece aí, né, a universidade, a, vamos dizer assim, setores da classe média, sabe que o pessoal é dado a uma masturbação intelectual, né? Pseudo-intelectual, né? Porque não é intelectual de verdade, né? Para poder justificar um argumento que muitas vezes não é inócuo, né? Existe muito carreirismo na universidade, né? Tem. Eric, está sem som. Companheiro Eric, que está com algum probleminha técnico. Produção, se puder mandar uma mensagem para ele, que eu acho que ele. Bem, enquanto a gente resolve aqui, eu vou. A nossa revista número 15, né? Que nós. Pedir para a produção. Acho que estou tendo um retorno. Fechar o áudio. Bem, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. A gente enfrenta aí algumas dificuldades técnicas, mas enquanto a gente vai resolvendo aí com o Eric, mostrar a nossa edição anterior, né, número 14. Essa aqui foi lançada em junho. E os textos são textos escritos pelos militantes, né? Os companheiros do coletivo, até mesmo às vezes tem participação, tem textos dos companheiros do partido, né? E tem textos históricos, aqui contando um pouco sobre o significado político do 13 de maio, que a gente fez, né, um debate em torno disso. E o Programa Democrático dos Panteras Negras. São temas que nós vamos estudando, né, inclusive no coletivo, e a partir disso nós tiramos matéria e divulgamos na nossa revista. Aqui tem um texto também que falou sobre Judas e o Messias Negro, um filme lançado recentemente, fala aí sobre o Partido Pantera Negra. Então, como a gente estava comentando, né, é uma imprensa verdadeira, né? O que tem aqui é o que o coletivo discute, o que o coletivo estuda, e, inclusive a capa, né, Fim da Polícia, um tema que a gente escolheu porque foi algo que estava aí no movimento, né? No último período, o movimento negro
fez aí manifestações denunciando, né, contra a polícia, e é uma reivindicação do nosso coletivo, e dada aí os acontecimentos, estampou a nossa capa. O companheiro Eric voltou, não sei se você fala alguma coisa para a gente ver se está funcionando agora, Eric. Agora sim. Eric, acho que você pode iniciar, porque a gente parou de te ouvir bem no começo. Uhum. Tá. Então, essa questão do pseudo-intelectualismo, né? Você está comentando que o pessoal busca validar, né? Dar uma carteirada na população aí com esse negócio de eu sou intelectual, sou professor, sou acadêmico, e que no final das contas não vale nada, né? Principalmente isso. Não vou nem entrar no mérito aí do se é intelectual mesmo ou não. O principal é isso, né? Que você falou no começo, né? Que não adianta intelectualismo, isso aí não vai botar comida na mesa de ninguém, né? Isso aí não vai resolver o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do transporte, como é que tá, entendeu? Escrever um livro aí, um manual de não sei o que, não sei das quantas, como é o racismo estrutural, o racismo intergaláctico, isso aí não vai mudar a vida, o dia a dia do trabalhador, se ele está com emprego, se ele está sem carteira assinada, né? É preciso de uma política concreta para isso, né? De como intervir na situação política, né? De como derrubar os fascistas que estão aí no governo, né? Que estão tirando o emprego de todo mundo. É isso aí que precisa, né? Então, eu acho que a nossa imprensa busca exatamente isso, reflete um programa revolucionário, um programa marxista, né? E não uma coisa é, é, idealizada, né? Um ideal para satisfazer o ego de ninguém, né? É uma proposta concreta de luta para a população. E a revista ainda vai trazendo vários temas, né? Porque é muita coisa, né? Muito ataque de todo lado, né? Todo dia é o aumento dos alimentos, é o transporte, é as escolas que quer abrir sem ninguém estar vacinado, né? É, N dificuldades que vão se somando na vida da população trabalhadora, né, que a gente precisa abordar. Então, a gente, na revista, a gente vai trazendo matérias especiais, vai trazendo, abordando cada ponto, né, desses, esclarecendo, né, e essa questão do programa marxista, né, o programa marxista é exatamente um programa de intervenção da população, vou dizer assim, né, para colocar de uma forma diferente. A população, não só na situação revolucionária, como a gente coloca aqui, mas ela tem que estar por dentro, no dia a dia da política, né? Citar um exemplo, né? Num Estado operário, né, que em breve vamos constituir aqui nesse país, o povo tem que estar no dia a dia das decisões, né? As coisas vão ser decididas por um conselho de trabalhadores, né? Um conselho da população, trabalhador de cada categoria, de cada região, de cada bairro, ele que vai decidir o que vai acontecer no bairro dele, né, no trabalho dele, na empresa que ele trabalha, tudo mais, né? Então, para que isso aconteça, as leis, os regramentos, tudo tem que ser simplificado, né? Tem que ficar de uma forma que todos possam entender e decidir. E aí é que entra a malandragem, né? Da burguesia e por onde vai essa esquerda pequeno-burguesa de tornar um negócio difícil, né? Tornar um negócio inacessível, falar palavras que ninguém nem sabe, inventar teses do arco da velha justamente para dar uma carteirada no pessoal, falar assim, ó, é isso aqui, cria uma tese mirabolante, confie no que eu estou falando. Confia porra nenhuma. O trabalhador tem que ir lá, com suas mãos, né, com sua cabeça e decidir conforme as suas experiências de vida, né? Não tem esse negócio de você que, colocando em linhas concretas o que a gente está colocando aí na revista, né? É um chamado à intervenção da população. É como você falou, a gente quer que todo mundo contribua, né, na nossa imprensa, tanto adquirindo e lendo, e também, né, contribuindo com conteúdo, né, para que ela se aproxime cada vez mais do dia a dia
dos trabalhadores brasileiros. Exato. E eu queria colocar duas discussões, né? Uma da importância de ser uma imprensa física, né? Porque o material impresso, ele é um material ativo. Porque, assim, nós temos o blog, Tição, nós temos aqui o canal, nós temos a imprensa digital. Mas o material impresso é um material ativo, que você vai até as pessoas. Até porque, assim, nós não temos nenhum financiamento, nós não temos aí dinheiro para investir, para conseguir alcançar mais pessoas pela internet. Mas com uma militância, com um movimento verdadeiro, você pode atingir mais pessoas com o material impresso. E você vai lá nos bairros, você conversa com as pessoas. É um material muito importante para você fazer um trabalho mesmo, né? Então, apesar aí do nosso crescimento nas redes, né, na internet, nada disso anula a importância de você ter um material para ir até as pessoas. Lembrando também, né, que a internet não é uma coisa que todo mundo tem, principalmente a população negra. Apesar aí de, claro, mais pessoas têm celular, conseguem acessar a internet, mas não é todo mundo, e a gente, se quer ser um movimento popular, atingir o máximo de pessoas, precisa ter um material para ir até as pessoas. E aí, outra discussão que também acho importante destacar é a questão, até dando uma notícia, voltou o som? E ela vai participar aí do principal jornal, né, da Globo. Mas isso, voltando, a gente tá com probleminha aqui com o som. A Aline me tá travando. Bem, passa para o Eric comentar a questão da imprensa física. Enquanto a Isa volta à internet dela, deixa ela falar, eu acho que é a Globo, né, que não quer deixar ela falar mal da repórter identitária dela. É, essa questão da imprensa física é muito importante, né? Porque ao contrário do devaneio aí da classe média, que acha que está todo mundo conectado, mas todo mundo tem um celular, todo mundo pega, para que jornal impresso, para que revista? Não. Primeiro, a população pobre não tem esse acesso à internet, é um acesso muito limitado e muito precário, né? Muita gente vive aí de bônus de celular, de um programa limitado de dados, né? De um plano limitado de dados, e não dá para ficar fazendo muita graça, né? Sem contar também que a imprensa, que, vamos dizer assim, o que é acessado pela internet, né, nessas condições, a pessoa que também não tem lá aquele smartphone, muita gente não tem computador em casa, né? Não é o meio correto de você, adequado de você ficar lendo e tudo mais, estudando, né? Para a classe média que tem um smartphone do tamanho de um tablet, né? E tem vários aparelhos, é muito fácil. Mas para o trabalhador comum, não é assim, né? A internet funciona muito para as redes sociais, principalmente. E outro, assim, e colocando até o que a gente faz, né? Os militantes do Partido da Causa Operária vendem toda semana o jornal Causa Operária, né, principalmente, e os outros materiais, como a revista Cândido, a revista Rosa Luxemburgo, o coletivo Rosa Luxemburgo e outros materiais, e quem mais compra é o trabalhador. Né? A classe média é uma luta para ler o material, e vem cheio de argumento. Não que eu não pego mais em papel, não que eu sou contra a impressão por causa das árvores, não sei o quê, meu Deus do céu, tudo isso para não ler.
né? E depois ela acusa o trabalhador, a população pobre, de ser não intelectualizada, né? De não ler, etc. E ao contrário, a gente vê isso na prática. A população trabalhador gosta do material, vê o material, e principalmente nosso material, o nosso jornal Causa Operária, a revista, vocês estão vendo aí, um material bonito, né, que tem uma capa bonita, e leva uma política contundente, algo que significa, de fato, algo real na vida das pessoas. O pessoal gosta, o pessoal pega para ler e tudo mais. Às vezes até acontece também a pessoa pegar, porra, que legal, quanto é? É tanto, pô, não tem. Aí a gente tenta ver, pede outro companheiro para ajudar, comprar, tudo mais, pede emprestado, tenta fazer alguma forma, né? Mas é fundamental a mídia impressa, né? Essa questão do acesso à internet aí não existe, está longe de acontecer, né? Como a classe média imagina para toda a população. A Isa estava tentando colocar aí também, vou adiantar se ela estiver me ouvindo, a questão aí que a Globo lançou aí mais uma repórter negra, né? Que ela agora vai apresentar aí um dos principais programas da Globo, né? A Aline Midler, né? E a Globo, inclusive, vem fazendo isso, né? Demitiu aí um caminhão de repórteres, né? De jornalistas aí nos últimos anos, né, principalmente nos últimos meses, demitiu um monte de gente e está colocando jornalistas jovens e principalmente identificados com a política imperialista, né, principalmente o identitarismo, né, colocando o negro, colocando a pessoa, aí dá uma liberdade para a pessoa, uma pseudo-liberdade para usar um cabelo diferente, né, para dizer que pode se expressar, né, mas a gente sabe que isso aí é como a gente está colocando, é a política identitária, né, alinhada com o imperialismo, né, o governo Biden aí, tá aí a Aline Midler, né, está completamente alinhada ao governo dos Estados Unidos, né, o governo Biden que vem tocando essa política imperialista, que ficou muito claro agora, né, aí essa situação desde a semana passada do Afeganistão, que a CIA já tinha deixado claro lá no começo da década passada que ia utilizar a questão da mulher, né, para justificar a invasão e tornar mais fácil a diminuir a reação, né, a invasão no Oriente Médio, né? E a gente está vendo aí esse identitarismo com a questão da mulher. A mulher afegã, agora o caso é a mulher afegã, né? A mulher árabe não existe, né, da Arábia Saudita, que é muito mais massacrada lá pela ditadura saudita, né, que os Estados Unidos também diz que não é ditadura, né, e outra situação, principalmente nos Estados Unidos, né, a mulher nos Estados Unidos vive mil maravilhas, né, uma mulher latino-americana nos Estados Unidos vive, assim, num sonho americano, né, a mulher brasileira, então, essa aí vive igual a mulher na Suécia, né, na Noruega, né? Então, é para isso que serve a política identitária, né? Em primeiro lugar, servir a política imperialista, né? E fazer os lacaios do imperialismo aí enganarem a população, né? Porque isso aí é só jogo de cena, você coloca uma pessoa negra lá, né? Para dizer que está ascendendo na vida. Olha aí, ó, a mulher chegou a ser apresentadora do Jornal Nacional, apresentadora, repórter da Globo. Olha, eu também vou poder. Tá vendo como a gente vive num mundo democrático? Tá vendo como as coisas estão melhorando? Ó, é só você querer, que você consegue. Não é, Isa? Acho que Exato. É uma demagogia, mas na verdade não é à toa, né? Essa não vem do nada essa política. A gente tem estudado, investigado que vem mesmo amando aí do imperialismo. É uma política usada para o imperialismo que, assim, por trás, você massacra a mulher, você massacra o negro, você tira os direitos deles, você dificulta tudo na vida da população
Mas nas aparências você coloca lá uma mulher negra para apresentar o Jornal Nacional, você faz propaganda em torno da mulher, que você se preocupa com ela, mas é só propaganda, né? É para esconder os crimes que de fato estão acontecendo contra essa população. E eu acho que em relação à imprensa negra, né, no nosso tema, não significa nada uma mulher negra apresentando um jornal nacional, porque a pauta não é feita por ela, não é feita pela população negra. Ela tá ali, ela vai só apresentar a pauta que a Globo, que é uma imprensa, a imprensa burguesa, golpista, apoiou o golpe de Estado, apoiou o Bolsonaro, agora ela tá fazendo joguinho de cena, né? Porque eles querem levantar aí um outro candidato da burguesia, mas eles não são democráticos, não estão preocupados com a população, nem nada disso. Então ela vai ser uma pessoa, uma negra que apenas vai noticiar aí a pauta escolhida pela burguesia. Para a população negra não representa nada. Eu vejo que às vezes o pessoal fala: "Ah, mas uma mulher negra vai ver que ela pode chegar lá". Na verdade, assim, uma que pode, algumas podem, né? Porque as outras estão aí numa situação muito ruim. Inclusive, o companheiro Eric até colocou na pauta a notícia de uma mulher negra que teve que se jogar no prédio porque ela estava presa, tratamento aí da época da escravidão. E essa, na verdade, é a situação da mulher no Brasil, da mulher negra principalmente. Então, não trata-se de que isso vá melhorar a vida da população negra. O que melhora mesmo é a organização dessa população, um movimento verdadeiro, não todas, né, mas o máximo que puder organizar as pessoas, as mulheres, para de verdade levantarem um movimento. A mulher negra lá na Globo só serve para pintar aí uma cara de democrática, de que a Globo se preocupa com as mulheres negras e ajudar que eles continuem levando adiante uma imprensa totalmente reacionária, conservadora e contra os direitos da população. Exatamente. É a enganação dia a dia, né? E aí a gente fazer a relação aqui com os movimentos que a gente está se defrontando, né? Eu acho que é importante porque o pessoal identitário prioriza aí a questão, essas questões superficiais, né? Da imagem, né? Do se reconhecer como negro, de reivindicar a direita, o governo que reconheçam ou dê um espaço ao povo negro e tudo mais. Isso aí está, vamos dizer assim, em franca oposição a um programa real de luta, né? Esse é o caso, né? Essa é a questão. Né? O pessoal, quando tem gente que nos critica quando a gente critica a política identitária, mas o ponto central, eu acho que é isso aí, a política identitária, ela desmobiliza, né, a população explorada, né? Quando o que mais interfere, o que a gente deveria estar lutando aqui, que interfere no controle da burguesia, que realmente confronta a burguesia, é você organizar a população pobre explorada, né, contra toda a burguesia, contra todos os ataques, né, contra os governos da burguesia. E não ficar esperando medidas parciais, medidas compensatórias, né, reformista, ficar atrás, bajulando o Congresso, medidas parlamentares, tudo isso aí não vai funcionar, né? E não é de hoje. Como eu citei aqui lá atrás, no começo do programa da Libéria, né? E há mais de quase 2 séculos aí queriam criar um país só para os negros, conseguiram o apoio do imperialismo norte-americano para falar vai mesmo, vai para lá. E depois continuaram sendo colonizados, né? E não resolveu. Não é assim que vai resolver. É preciso lutar. Só os trabalhadores unidos, né, vai acabar com a opressão de vamos dizer assim, de todos os povos, né? Negros, gays, LGBT, mulheres, né? E etc. E só para
a gente finalizar esse tema, eu gostaria de destacar, até para os companheiros que não sabem, a origem do nosso programa chamado Tição, né? Tição, Programa de Preto. É uma homenagem a uma revista do. Voltou meu som? Bem, e essa revista, de fato, aí fazia uma propaganda. Se a produção puder fechar o retorno. E essa revista. Tô sem áudio de novo? Vou teste? Tô me ouvindo? Tô com algum problema técnico aqui, oscilando o meu som. Bem, e essa revista era uma revista formada aí por vários negros, professores, estudantes, jornalistas, você vê, de fato, formada aí pelo movimento, né? E levava adiante essas reivindicações, fazer uma discussão em torno do que era, de fato, a democracia racial, e mostra aí a importância, né, da organização de uma imprensa negra, e o nosso programa é em homenagem a essa revista. Na próxima revista que nós vamos lançar, a gente vai contar mais sobre a revista Tição e também contando mais sobre outras imprensas, né? O movimento negro teve aí inúmeras imprensas, revistas, jornais, e a partir disso, né, desses folhetos, desses jornais, levaram adiante as lutas dos negros, né? Inclusive o abolicionismo teve aí, teve suas revistas, teve seus jornais. Bem, se o Eric quiser comentar algo sobre tição, ou então continuando nossa pauta para a gente estar chegando ao fim do programa. Não, rapidinho, o pessoal vê, né? Tem muita coisa aí, como você falou, a gente vai tratar mais à frente, né, em outras edições da revista, até para o pessoal ficar com um gostinho aí, mas é uma coisa tradicional. A imprensa negra no Brasil, desde exatamente daí, pelo menos o movimento abolicionista, né? Muitos escritores, muita gente escreveu toda uma pauta progressista, né? Na época eram republicanos, tudo mais, e a gente precisa trazer de volta isso aí para colocar a luta no chão novamente, né? E não no mundo das ideias. Exato. Bem, Eric, se você quer comentar mais uma coisa sobre o caso da. Até citei, né? O caso da babá. Foi aqui em Salvador, né? Mais um exemplo, né? A notícia que a gente teve aí foi ontem, aqui em Salvador, uma babá, né? Uma jovem aí de 25 anos que está trabalhando como babá num bairro de classe média aqui, um bairro chamado Imbuí, e ela está há poucos dias na casa da patroa trabalhando, né? Ela tomava conta de 3 filhos dessa mulher, e aí tá a imagem do prédio, né? Ela anunciou que ia sair, né? Que ia estar pedindo demissão. Isso foi na terça-feira, provavelmente terça-feira de manhã, né? E aí disse que ia encerrar o trabalho e ir embora, né? Aí a mulher não aceitou, xingou ela, né? Vários nomes aí, e você vai ver onde é que você. Ela falou assim: você vai ver onde é que você vai, sua vagabunda. E pegou e trancou ela dentro do banheiro. Coisa típica da escravidão, né? A burguesia nazista que a gente tem, ainda mais na cidade mais negra do Brasil, né? Que é Salvador.
E aí ela, desesperada, né, ficou cerca de um dia trancada nesse banheiro, desesperada, tentou sair pela janela do banheiro para acessar a sacada, né, ali a varanda, e não conseguiu e acabou caindo do terceiro andar, né? Sorte que era o terceiro andar, né? Aí ela quebrou, parece, um pé, ou foi os dois, e foi atendida aí pelo SAMU e está hospitalizada, mas não teve algo mais grave, ainda bem, né? Mas poderia ter morrido, né? Cair de um prédio. E é um exemplo para a gente ver, né? Como é a burguesia brasileira, né? A classe média aí que, vamos dizer assim, não abandona o reacionário e não abandona os resquícios aí da escravidão, né? É por isso que a gente precisa de uma revolução proletária já, né? Não é o caso mais de pensar em revolução burguesa, a burguesia não é mais revolucionária, né? Precisamos de uma revolução proletária para acabar com esses resquícios aqui de escravidão, de exploração, que continua existindo escravidão no Brasil. Olha aí o exemplo, né? Se a mulher não fugisse pulando da janela, ela ia estar escravizada, né? Como você vai buscar aí, país afora, vai ter empregadas domésticas aí trabalhando em regime de escravidão, né? E isso precisa ser superado. Só vai ser superado pela revolução proletária dos trabalhadores aí, em que o Partido Revolucionário e sua imprensa revolucionária. Exato, Eric. Bem, convido aí os companheiros participarem da reunião do coletivo. Nós nos reunimos todo sábado às 16 horas. É pela internet, então qualquer pessoa aí pode participar. Qualquer pessoa de qualquer lugar. Voltou? Tô com algum probleminha que na hora que eu falo, aí cai. Mas, bem, agradeço aí aos companheiros que acompanharam. Boa noite a todo mundo que assistiu, participou do chat. Compartilhem aí nas suas redes. Eric, passo aí para você encerrar melhor, porque não sei como que o meu som está. Só lembrando novamente, né? Participe da reunião do coletivo João Cândido, todo sábado às 16 horas. Inclusive, não precisa ser negro para participar. Basta apoiar a causa negra, né? Um dos setores é o setor majoritário da população brasileira, né? Sendo negros e que se chama de pardos aí, né? Que é negro também, é a maioria da população brasileira. Então, dá para participar, assim como quem quiser apoiar a luta das mulheres também pode participar das reuniões do coletivo Rosa Luxemburgo, etc. Então, convidá-los aí todos sábados às 16 horas. Nas redes sociais tem o perfil aí do coletivo, você acompanha, você pode receber o link. Tem aqui também na descrição do programa. E é isso. Agradecer ao pessoal que acompanhou a gente aqui, né, os companheiros que estão aí no chat. Não deu para a gente ler hoje, mas obrigado, o pessoal comentou aqui o programa. Ajudou no som também, no programa no som. Mas é isso. Obrigado. Quinta-feira a gente está de volta no nosso Tição. E é isso aí. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.